Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Inês Ribeiro Santos, ela é ativista, feminista, e nós vamos falar sobre assédio moral no local de trabalho, que é um tema que talvez, para além de não ser um tema super discutido, talvez para algumas pessoas a ligação entre este tema e a questão do sexismo, que é o que nós falamos mais aqui, talvez não seja super clara, mas nós vamos abordar isso daqui a bocadinho. Mas antes disso, Inês, gostava que te apresentasses. Olá, sou Inês, tenho 30 anos, sou ativista feminista e LGBT. Neste momento estou na cidade do Porto. Nesta cidade eu resolvi fazer feminismo na Slutwalk Porto. Neste momento é onde estou mais focada no meu ativismo. Como eu tinha dito, é um tema este tema que nós vamos abordar, que talvez não seja super falado, mesmo talvez dentro dos nossos meios. E eu gostava de te perguntar, qual é que tu achas que é a importância de nós conhecermos este termo? Sim, há muita falta de awareness, há muita falta de consciência do que é, o que é que se pode fazer, e é muito importante conhecer o termo, porque ao darmos um nome àquilo que passamos, depois também conseguirmos identificar que aquilo que estamos a passar não é uma coisa normal, como muitas vezes, esse é um dos maiores problemas do assédio moral, é muitas vezes as pessoas acharem que as atitudes no mercado de trabalho são violentas e são supostas ser violentas e que nós temos que nos adaptar ao mercado de trabalho, e por isso conhecer o termo assédio moral e saber que aquilo que nós estamos a passar afinal tem um nome e é crime, é muito importante para criar essa consciência e perceber que quais são as diferenças, o que é suposto ou não passarmos enquanto estamos a trabalhar, e que é onde passamos muitas vezes grande parte do nosso tempo. Certo, e pegando um bocadinho no que tu estás a dizer na importância de conhecer o termo para conseguirmos reconhecer quais é que são esses comportamentos que nós muitas vezes assumimos que são coisas normais porque não sabemos, não é? Queria-te perguntar que tipo de situações é que muitas vezes podem ser vistas como normais, mas que na verdade ou já são assédio moral ou são indícios de red flags, enfim, para as quais podemos estar atentas e atentos. O que é que podes dizer em relação a isso? Não é normal um chefe gritar connosco. Não é normal as críticas não serem construtivas e não serem oferecidas soluções, não é normal fazerem à frente de colegas, não é normal quando nos sentimos ansiosos por ir trabalhar ou nos começamos a sentir ansiosos logo no domingo por estarmos a enfrentar mais uma semana de trabalho. Isso é uma grande red flag, mesmo que não haja muitas vezes confronto direto. Se nós temos isto é porque algo nos deixa muito desconfortável em relação ao trabalho, que não é normal. Não é normal os chefes criticarem ou as chefes criticarem a forma como tu estás vestida. Eu sofri de assédio moral no meu primeiro trabalho na área. Já agora a minha área está bastante precarizada. Eu sou de comunicação, relações públicas e comunicação, marketing e afins. E o trabalho em agência, há muitos abusos que são considerados normais. Não é normal sentir-te pressionado a ter que sair depois da hora porque sais antes, é porque estás com um pouco de trabalho ou é porque és preguiçoso. Não é normal teres que estar sempre a vestir a camisola, mas não há reconhecimento disso, e isto é bastante normalizado na minha área. Quer dizer, acho que é um bocado em tudo, mas principalmente nas áreas das agências é muito normalizado. A minha chefe reclamou uma vez porque eu não ia maquilhada para estar fechada 8 horas dentro de um escritório. Fazia comentários depreciativos relativamente à forma como vestia, ou a mim e a outros colegas. No dia seguinte, lembro-me que no dia seguinte apareci maquilhada, muito impressionada, e fui maquilhada, e para me fazer sobressair teve que rebaixar uma colega minha a dizer: estás a ver, Inês, estás tão gira hoje, mas tu já tiveste melhores dias. Na ilusão de querer me fazer sentir especial, ela própria sentiu necessidade de rebaixar outra pessoa, como se isso a mim só me fez sentir horrível. Eu passei por coisas que
que nem achava serem possíveis. E lá está, e no início, quando tentava falar sobre isto, as respostas que eu ouvia era: aguenta até o final do estágio, tens de ter jogo de cintura, é um mercado de trabalho, vais ter que ganhar calejo, vais ter que lidar melhor com as situações. Questionaram se não seria devido ao meu histórico de ansiedade. Uhum. É muito complexo, mas há muitas red flags e que as pessoas têm que estar atentas e perceberem: não, isto não é normal. Falas sobre isto com alguém e a resposta é sim, mas é assim, as coisas são assim, tens que te aguentar, tens que te habituar porque é assim que é e pronto. Isso é muito perigoso, porque lá está, se nós não falarmos sobre estas coisas, vamos normalizar isto cada vez mais e é mesmo, é uma coisa assustadora. Como tu disseste, tu já passaste por situações dessas, eu queria te perguntar de que forma é que isso afetou a curto prazo ou a longo prazo a tua vida profissional? Bem, eu a curto prazo, no momento, acabei por desistir do estágio, não completei o estágio. As últimas 2 semanas do meu trabalho eu não dormia, se dormia tinha pesadelos com a minha chefe, com situações de trabalho. Tinha medo já de dormir, não comia, pronto, isto também obviamente afetou muito o lado pessoal, mas depois mesmo a longo prazo deitou completamente a minha autoestima abaixo no que toca ao nível profissional, e isso refletiu-se também na forma como lido com chefias, como lido com situações de trabalho. Se há o mínimo desconforto em relação ao trabalho, aciona-me imensos triggers, imensos gatilhos, e se começo-me a sentir desconfortável num local de trabalho, muitas vezes quero sair quando nem sequer há motivo. Isto já aconteceu vai fazer 5 anos, e isso é uma coisa que ainda estou a trabalhar em psicoterapia, porque afeta a forma como eu lido com as questões do trabalho e a desconfiança que muitas vezes tenho. Felizmente agora tenho um emprego novo em que as chefias não são aquilo tudo que deveriam ser, e principalmente nesta altura de pandemia, se tivesse que estar com uma chefia como aquelas, não queria nem imaginar, porque se os abusos já são feitos em estado normal, em estado de stress e de pandemia, e que estão a ser limitados bastantes direitos, seria algo muito complicado de lidar. Voltaste agora a falar, tu já tinhas falado há pouco da questão dos horários, da pressão para sair, para ficar mais tempo, porque se saís mais cedo é porque não estás a trabalhar o suficiente, etc. E agora, como falaste da pandemia, fez-se a ligação aqui, isto é uma agravante, obviamente que o tema não é este, eu estou um bocadinho a fugir ao tema, mas tenho visto muitas reclamações, e às vezes nem sequer são reclamações, mas são comentários que na minha cabeça estão a ser super normalizados e não deviam, que é o pessoal que foi trabalhar para home office agora está na pressão de estar o dia todo a trabalhar, porque não há uma distinção entre o local de trabalho e a casa, não é? O local de descanso. E isso também parte de quem manda, não é? De dizer, de definir um horário e de dizer: eu não vos exijo que vocês façam isso. Acho que isso é muito importante e sim, fugi um bocadinho ao tema, mas... Não fugiste nada, porque lá está, são estas microagressões que devem ser logo red flags. Sim. Que não é, quer dizer, não é preciso haver gritos, não é preciso, claro que isso depois vai escalando quando se está de facto perante uma pessoa realmente tóxica e abusiva, as coisas não ficam pelas microagressões, mas o sentir à vontade para só ligar, fazer o mesmo horário que fazia, para estar à vontade de, se alguma coisa acontecer, ou se não estiver sempre no computador, mesmo que alguém me faça alguma pergunta e se eu demoro um bocado mais a responder, não há nenhum problema. Isso era impensável na altura em que eu sofri de assédio moral. Eu cheguei a estar a trabalhar em home office nos dias de Natal e antes da passagem de ano, e eu estava sempre ansiosa.
estava sempre, e se mandou uma mensagem e eu não vi, e se não respondi logo, e se ela pensa que eu estou a fazer qualquer coisa que não devia, e não descansava, e mesmo depois nunca saía exatamente à uma, ficava pelo menos até, no mínimo até 1h15 para ter a certeza que ela não me dizia mais nada, sendo que depois qualquer coisa também, a verdade é que se eu desligasse o computador, ela tinha o meu número pessoal e ligava e mandava mensagens ao fim de semana e ligava às 10 da noite e ligava quando sabia que eu estava em aulas, e isso não é normal, ok? Mesmo nesta altura em que há o home office e que obviamente que vai haver mistura de trabalho com vida pessoal, até porque durante o dia as pessoas aproveitam, metem máquinas de roupa a lavar, vão adiantando a comida. Claro que também as próprias pessoas se adaptam, mas os chefes sabem que isso é normal, ou deveriam saber que isso é normal. A minha felizmente sabe. E se não sabem, se estão nesse controle e se não conseguem estar a desligar, isso não é normal. Não é uma chefia compreensiva e isso é abusivo. Não é os segundos que tu estás em frente ao computador, ou se fazes as 8 horas certinhas, ou se fazes 8 horas e mais uns minutos só para vestires a camisola mesmo, quer dizer, não é isso que define ninguém enquanto trabalhador, não é isso que, claro que depois, atenção, há profissões que têm que ter as pessoas que estão a fazer, por exemplo, o trabalho de call center em que de facto estão a cair chamadas, em que as coisas são, há trabalhos diferentes, ok? Mas na generalidade do trabalho que se está a fazer em home office não é normal. E isso já deve ser um red flag. Agora passando para uma espécie de segunda parte, que é quando nós fazemos a ligação entre assédio moral e o sexismo, que eu disse que podia não ser óbvio, mas existe uma ligação e gostava de falasse um bocadinho sobre isso. Bem, primeiro é olhar para as estatísticas. O assédio moral é maioritariamente feito por homens e é maioritariamente sofrido por mulheres, por 2 motivos. Primeiro, porque com a discriminação que existe no mercado de trabalho é mais normal que os homens estejam em lugares de chefia e de poder e as mulheres estejam em lugares de subordinadas a essas chefias. Ponto número 1. Ponto número 2, porque todo o que é masculinidade tóxica e do que é que deve ser o papel da mulher no espaço público, da ocupação do espaço público e do respeito e de todos esses preconceitos estão enraizados nas pessoas que depois o demonstram nos seus locais de trabalho. Portanto, muitas vezes também quando é feito por colegas é mais nesse sentido. Onde se nota mais e que muitas vezes também se mistura com assédio sexual. A brincadeira do comentário do corpo, as brincadeiras do estás maquilhada com quem vais reunir hoje. Eu cheguei a ouvir coisas destas. De ter um chefe, uma pessoa que tinha enviado o currículo com um e-mail que tinha qualquer coisa que ele achou muito provocatório e que se devia estar a candidatar para o lugar errado e que ele não era proxeneta, e eu, por amor de... Porquê? Porquê? Se tu sabes que estás a fazer um comentário sexista, porquê que continuas? E se sabes que isso me vai incomodar, porque é que não esperar pelo menos que eu saia da sala, não é? A próxima questão ainda é um bocadinho neste seguimento, que é possível traçar paralelos entre uma situação de assédio moral e uma relação romântica, amorosa, abusiva? Completamente. Os padrões abusivos são todos iguais. Eu quando comecei a trabalhar nesta empresa onde sofri assédio, eu início era espetacular, ela era a pessoa mais futura a prometer como estagiária, eu era a melhor estagiária que alguma vez lhe tinha passado pelas mãos e ela já tinha passado em grandes empresas, com estagiários de tudo, mas eu era a mais despachada, a mais inteligente, a mais proativa, eu era fantástica. E passa disso para
de vez em quando um comentário depreciativo, uma chamada, aliás não começa logo com chamada, começa com mensagem a dizer desculpa por te estar a incomodar, mas podes-me só ajudar nisto, a ser muito compreensivo e perguntar se não precisava de sair mais cedo nos dias em que tinha aulas, para depois não me deixar, obrigar-me a ir a uma reunião no dia em que tenho o exame, quando eu tinha direito ao dia. Depois ela também, quando no início éramos só nós as duas, e depois ela contratou outras duas pessoas e ela isolava-nos, ela evitava que nós tomássemos café juntas, nós íamos tomar café juntas, chamava uma de nós para reunir. Portanto, são exatamente os mesmos passos, é começar a ser maravilhoso, depois com pequenos comentários depreciativos, isolar ao máximo de amigos, familiares, neste caso dos colegas de trabalho, para que não haja desabafo, para que não haja comunicação, para que não haja nenhuma ponte de ajuda e que as pessoas se sintam completamente sozinhas, e destruir psicologicamente a pessoa a tal ponto, e a duvidar e a criticar tudo o que fazia, até as pessoas acreditarem que achavam de facto aquilo era real e que ela tinha razão e que nós se calhar é que não estávamos a corresponder, porque depois quando fazíamos alguma coisa boa também recebíamos imensos elogios. Houve uma vez que me ameacei a admitir-me e foi a mesma coisa, quando se ameaça, vou terminar a relação. Ai, desculpa, tens razão, eu tenho que aprender não sei quê, e tu começas-me a chamar a atenção, porque eu quero mudar, porque tu és muito importante, e durante 2 dias, de facto, as coisas estiveram mais leves, e depois voltou tudo outra vez. É exatamente a mesma coisa, são exatamente os mesmos padrões de comportamento. Portanto, sim, os red flags são os mesmos, aplicados em vez de invadir o teu espaço pessoal com querer saber a passo do teu telemóvel, é o invadir o teu espaço pessoal tentando entrar em contato contigo fora do horário de trabalho. Há paralelos em tudo. E esta questão do assédio moral concilia-se com a tua prática enquanto ativista? Sim, porque primeiro, cada vez mais tenho também me interessado por ligar as questões feministas às questões do mercado de trabalho e às questões da precariedade. Inclusive há um trabalho que é feito pela Rede 8 de Março, que é da greve feminista. Participei, ainda que pouco tempo, na organização. Há uma ligação clara das questões feministas às questões do trabalho, e tento abordar cada vez mais e falar também desta experiência do assédio moral, porque de facto não afeta demasiado a nossa vida, afeta demasiado o nosso bem-estar. Nós sempre estarmos a trabalhar e temos que trabalhar já há tantas horas, que seja algo que nos faça bem, que nos faça sentir bem, com pessoas que nos fazem sentir bem. Não é suposto passarmos o dia miseráveis, e já temos tanta coisa fora que temos que nos preocupar com as questões em relação, lá está, não só feministas, mas também LGBT, e se não nos sentirmos bem no nosso local de trabalho, até porque muitos locais de trabalho reproduzem comportamentos machistas, discriminações a nível LGBT, racismo. Temos todas essas áreas, depois acabam por bater com as questões de trabalho e naquilo que é a nossa vida. Portanto, tudo está interligado. Então, última pergunta, antes de passarmos para a última parte deste episódio, que é: o que é que nós podemos fazer para ajudar a tornar os nossos locais de trabalho mais seguros e mais agradáveis e mais saudáveis para toda a gente? Eu acho que, primeiro que tudo, quando alguém nos vem falar sobre isto, não nos valorizar. Porque a pessoa precisa de sentir que tem razão de ser e que tem apoio para seguir em frente caso queira fazer uma queixa. Caso queira fazer uma queixa, existe a ACT, a queixa pode ser anónima, pode ser feita online e de forma anónima. Leis que se podem consultar, que foram agora alteradas de assédio moral,
e portanto podes tentar perceber através daí exatamente o que é que é considerado ou não e que tipo de provas é que tens que reunir, perceber se tens um caso suficientemente coerente para poderes avançar com alguma queixa formal, e também as pessoas podem se informar junto dos seus sindicatos, ou perceber se na sua empresa existe uma comissão de trabalhadores. Em pequenas empresas é mais complexo, mas em grandes empresas existe quase certeza uma comissão de trabalhadores ou um sindicato que já esteja uma pessoa ligada a um sindicato a quem se pode recorrer para avançar com queixas ou perceber o que é que se pode fazer. Não há só uma resposta, cada caso é um caso, e perceber conforme a dimensão da empresa ou da área de trabalho onde se está, a quem é que se pode recorrer, mas a ACT é seguro. Certo. Acho que isso é informação super útil. Se alguém souber de mais recursos para além destes, deixem nos comentários. E agora acabamos a entrevista e vamos passar para a parte final, que é o Woman Up. A pessoa que a Inês escolheu é uma pessoa que eu ouvi falar assim por alto, mas não sei nada sobre ela, portanto vou deixar a Inês falar. Eu escolhi a SOAD, na verdade este é um nome falso. A SOAD cresceu num país e numa aldeia muçulmana. Podem confirmar no livro que ela escreveu, que é uma autobiografia chamada Queimada Viva. Ela foi literalmente queimada viva por ter engravidado antes de se casar. Felizmente conseguiu fugir e fugiu para a Europa, não se sabe onde está, porque ainda tem medo que a família a encontre. Eu li o livro dela quando tinha uns 14, 15, 16 anos no máximo, e foi aí que comecei a perceber, ok, isto acontece em alguma parte do mundo, não é aqui, mas isto acontece. As histórias que ela descreve da discriminação que sofria pelo pai e que só desejava passar para um marido, ser vendida a um outro homem, é assustador. Mas depois a história dela, o vir para a Europa, o deparar-se com uma realidade completamente diferente, e apesar de ser um choque, ela fez um caminho de autodescoberta e de perceber que tudo aquilo que ela passava e sentia que se revoltava não era normal, e nunca julgou, apesar de ter um choque muito grande com tudo que tinham sido as suas crenças até então, e a força que ela teve para reconstruir-se depois de uma história de abuso e de opressão. É inspiradora. Pronto, chegamos ao fim. Inês, se as pessoas quiserem encontrar, como é que estás em redes sociais, como é que é? Sigam a Slutwalk, que é onde tenho feito a maior parte do meu trabalho, Slutwalk Porto e Marcha do Orgulho do Porto. Eu vou deixar os links para tudo isto na descrição, também vou deixar os links para as nossas redes sociais. E é isto. Muito obrigada, Inês, achei esta conversa muito produtiva, muito útil. E até à próxima. Muito obrigada por ter estado aqui a falar comigo. Obrigada eu pelo convite. Adeus! Adeus!